Olá, ser extraordinário, a paz de Deus, tudo bem? Desde já eu quero pedir perdão que eu não estou muito bem da garganta e às vezes vou até ter que interromper essa live. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre Josué orou para que o sol parasse. E aí eu te pergunto, o sol parou mesmo? O que você pensa sobre isso? Hoje nós sabemos que quem gira não é o sol, e sim a terra. Isso demonstra que o Senhor nosso Deus, Ele conhece o desejo do nosso coração e conhece o intento da nossa petição. É isso mesmo? Então, vem comigo. A Bíblia diz que Josué orou, e o sol parou no céu por quase um dia inteiro. Isso está escrito em Josué, capítulo 10, no verso 13. E esse testemunho aponta para quê? Para o poder inatingível de Deus. Esse é o poder de Deus na sua, na minha, nas nossas vidas. E nós devemos crer que o Senhor tudo pode fazer, ok? Então Deus está além dos limites conhecidos pelo homem, E por isso foge até mesmo a nossa compreensão. Deus é tão poderoso, Deus tem tanto para nos oferecer, para nos dar, para fazer na nossa vida, para nos abençoar, que isso foge à nossa compreensão. E essa passagem bíblica, ela também é alvo de pessoas que tentam polemizar as narrativas bíblicas, querendo falar mal, com o objetivo de desacreditar a palavra de Deus. São pessoas, os haters espirituais. Meu Deus, vê se pode uma coisa dessa. Isso quer dizer que geralmente a informação bíblica de que Josué orou e o sol parou é usada por algumas pessoas para iniciar um suposto erro no texto bíblico ao expressar uma informação sem precisão científica. Mas aqui a palavra de Deus ela está falando há mais de 2000 anos atrás. Josué viveu há praticamente quase 3000 anos atrás. Nós sabemos que Galileu Galilei que teve essa percepção de que não era o sol que girava, e sim a terra que girava. Tanto que a Igreja Católica quase o matou por isso, Então, o que eu quero dizer aqui não é que a Bíblia está errada, ou que a Bíblia não tem um embasamento científico. A Bíblia narrou algo que aconteceu naquele período, com aquele grau de entendimento que Josué tinha. E hoje o que nós vivemos, mediante a palavra de Deus, ou a nossa intimidade com Deus é de acordo com aquilo que nós conhecemos, com o nosso grau de conhecimento. O Senhor sabe tudo, o Senhor entende tudo, o Senhor conhece tudo e Ele age para nos libertar, para nos colocar numa condição de glorificar o nome dEle, independente de embasamentos científicos ou não. Então vamos lá. Mas é claro que quem pensa dessa forma desconhece o verdadeiro caráter da palavra de Deus, que é o que eu estava dizendo. Porque a palavra de Deus ela é infalível, ela não há para ela um problema com relação de veracidade no fato de afirmar que Josué orou e o sol parou. A Bíblia não está errada. Isso porque ao mesmo tempo em que a Bíblia é um livro divino, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Ela é também um livro humano, e já que ela foi escrita por homens, e como eu disse, como foi há quase 3000 anos atrás, o conhecimento, o entendimento que as pessoas tinham quando escreveram, era de que a Terra girava em torno do Sol. Então, nesse processo de produção da Escritura, a revelação de Deus ela foi o quê? Foi ajustada à linguagem humana. Isso faz sentido para você? Em outras palavras, o Deus que nós servimos, ele transcende, Ele é transcendente, acerca da nossa fala, da nossa linguagem humana. Por que isso acontece? Para que as pessoas daquela época
elas pudessem de fato então compreender a revelação de Deus, entender o que Deus estava fazendo. Por isso na Bíblia é comum encontrarmos diferentes gêneros literários, diversos padrões de escrita, e bem como o uso de vários recursos de linguagem. Eu mesmo trabalho com organização financeira e vejo muitos irmãos e irmãs crentes há muito tempo que acham que porque você é crente você não pode ser rico, porque você é crente você tem que padecer necessidade, que para entrar no céu você tem que ser pobre, que o rico não entra no céu, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tudo isso é erro de interpretação da palavra de Deus. Então uma das características textuais da Bíblia é que ela não usa linguagem científica, isso aí está fora de cogitação. Ela usa a linguagem do observador, ou seja, daquele que está ali escrevendo, narrando, daquele que tem o conhecimento muitas vezes limitado, mas ele sente no seu coração a virtude do Espírito Santo. Então a passagem que Josué orou e o sol parou, claramente foi escrita considerando esse princípio do conhecimento da época. Então vamos entender isso melhor. Eu tenho aqui um trecho, um rascunho, que eu vou aqui passar para você. Quando Josué orou e o sol parou, o texto bíblico que narra o episódio em que Josué orou e o sol parou, ele apresenta o contexto de uma guerra essencial para os israelitas. O povo de Israel estava em plena campanha de conquista na terra prometida. Ou seja, eles não conheciam o terreno, mas conheciam o Deus de Israel. E em Canaã havia uma cidade importante chamada Gibeão, tá? Com B de bolacha. O povo dessa cidade ficou com medo de ser derrotado por Israel. Então os gibeonitas enganaram os israelitas e conseguiram firmar uma aliança com eles. Mas a aliança entre os gibeonitas e os israelitas, ela causou uma revolta em quem? Nos amorreus. Olha que coisa intrigante, um problema vai puxando o outro. E os amorreus consideraram a atitude dos gibeonitas uma traição. Por isso, o rei de Jerusalém, que naquele tempo era uma cidade dos amorreus, formou uma coalizão para atacar Gibeão. A coalizão formada por 5 reis amorreus acabou cercando Gibeão e foi aí que os gibeonitas pediram ajuda ao exército de Israel. Olha que interessante. O exército de Israel, então, ele estava a pouco mais de 30 quilômetros de Gibeão, tá? Mas mesmo assim resolveu socorrer aquele povo, já que havia uma aliança válida entre eles. A situação era complicada, sim, era complicada, porque a coalizão dos amorreus era realmente muito poderosa. Eram 5 reis que se uniram ali, junto com os amorreus, para enfrentarem os gibeonitas. Mas Deus falou com Josué e lhe garantiu que não havia nada a temer, pois ele daria a vitória a Israel. É um dia muito importante nós firmarmos um posicionamento baseado na palavra de Deus, na promessa de Deus, naquilo que Deus falou para cada um de nós, naquilo que Deus prometeu para cada um de nós. Isso é muito importante. E foi exatamente isso que aconteceu. O texto bíblico aqui mostra claramente que o Senhor interviu diretamente naquela batalha. Primeiro, ele pôs os amorreus em confusão diante de Israel. E depois, Deus usou os israelitas para impor uma grande matança aos exércitos dos amorreus. De modo que, embora eles tivessem tentado fugir, foram perseguidos e destruídos. Deus tem os meios de agir, Deus tem as formas de agir. Então, inclusive, enquanto o exército dos amorreus fugiam dos israelitas, Deus fez cair sobre eles uma chuva de grandes pedras. Esse já foi um grande milagre de Deus naquele momento. Deus usou o que? A natureza, Pois além de Deus ter feito cair pedras do céu, essas pedras acertaram justamente os amorreus, obviamente.
E então, em seguida, o texto registra um milagre ainda maior. Veja só, Josué orou e o sol parou sobre Gibeão, e a lua se deteve no vale de Ajalon, até que o povo de Israel se vingou dos seus inimigos. Isso está em Josué capítulo 10, do verso 12 ao 15. É bom que você faça a leitura do livro de Josué para entender esse contexto histórico, entender o zelo de Deus para com o seu povo. O mesmo zelo que Deus teve pelo povo de Israel para atender a petição de Josué é o zelo que Deus tem por você, pela sua família, é o zelo que Deus tem pela sua alma. Ele quer que você prospere, Ele quer que você vença o pecado, vença esse mundo, as aflições, as intempéries. Deus quer você glorificando o nome dEle, ok? Então, vamos lá. O contexto do relato bíblico, então, indica claramente que Josué orou e o sol parou. Foi mais ou menos isso? Sim. A guerra que estava sendo travada, ela era muito importante para Israel. Iria determinar o ponto aonde Israel ia firmar coalizões, parcerias e estabelecer, de fato, o seu território. Então, o exército da coalizão inimiga era poderoso, sim, e precisava do agir de Deus para que Israel viesse vencer. Da mesma forma, na nossa vida, irmãos, o mundo aí fora tem um poder inimaginável e nós somos vulneráveis, somos presas fáceis. Mas quando Deus age na nossa vida, não tem problema que não é resolvido na minha, na sua e nas nossas vidas. Então aqui, isso ia significar o quê? Que essa batalha, ela foi o quê? Muito longa, de modo que provavelmente o fim do dia estava se aproximando e a guerra ainda não tinha acabado. Imagina um dia inteiro de batalha, de combate. O problema aqui era o quê? Se caísse a noite, a guerra teria de ser interrompida, pois o inimigo conseguiria fugir e se reorganizar. E também o inimigo tinha conhecimento do terreno, coisa que Israel não tinha, uma vez que ele estava a 30 quilômetros de distância daquela região onde estava sendo o combate. Então ele veio para um local onde ele não tinha conhecimento do terreno. Então, obviamente, isso não seria bom para os israelitas. Deus estava entregando, então, que o inimigo nas mãos de Israel, e a vitória precisava ser completa, porque Deus não faz as coisas pela metade. Tudo que Deus faz é perfeito e é completo, ok? Então, a coalizão dos amorreus, ela tinha de ser liquidada, ou seja, aqueles 5 reis teriam que ser aniquilados. Por isso, Josué, numa atitude extraordinária de fé, pediu ao Senhor algo impossível. Ele pediu mais tempo para a batalha, e isso só poderia acontecer se o dia fosse prolongado. O texto bíblico diz que Josué orou ao Senhor e diante da presença dos israelitas falou: sol, detenha-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. Que fé, que coisa linda, eu fico arrepiado de tamanha fé. Esse texto está em capítulo 10 de Josué, no verso 12. E essa fé que está faltando hoje nos dias atuais, essa fé que está faltando na sua vida, e às vezes falta até mesmo na minha. Nós somos crentes antigos, eu tenho mais de 40 anos de fé, e às vezes nós diminuímos o tamanho do poder de Deus e adequamos Deus à nossa condição humana, mas o Senhor tem um poder incomensurável e Ele vai agir na sua vida, na sua família. Ele vai movimentar os papéis que precisam ser movimentados, Ele vai trabalhar nas mentes humanas para que você venha glorificar o nome dEle, ok? Então, embora essas palavras retóricas, foram dirigidas ao sol e à lua, na verdade elas consistiam essencialmente numa oração para Deus. E o resultado da oração foi que o sol se deteve em Gibeão e a lua parou em Ajalon, até que o
povo de Deus, o povo de Israel, se vingasse dos seus inimigos. Isso também está em Josué capítulo 10, no verso 13. Inclusive, na sequência do texto bíblico, diz que esse acontecimento miraculoso, como assim podemos dizer, também foi registrado no livro de Jazar, ou seja, um livro interbíblico. E aí, vamos lá. Mas Delcione, como que o Sol parou? Se hoje nós sabemos que, na verdade, é a Terra que gira em torno do Sol. O texto bíblico ele não se propõe a explicar como o Sol parou depois da oração de Josué, mas apenas afirma que isso aconteceu. Então, muitas explicações já foram sugeridas para esse acontecimento. Algumas pessoas falam que a ideia de que o Sol parou até que o exército de Israel saísse vitorioso da guerra é apenas uma forma poética, uma forma poética de registrar uma grande vitória. É como se o autor bíblico estivesse dizendo que naquele único dia o exército de Israel fez o trabalho de 2 dias. Aqui o que eu quero dizer para você é que o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Independente se a sua situação financeira hoje está limitadíssima, se você está afundado em dívidas, se o cobrador está na sua porta, se o cartão de crédito está estourado, se o salário que você ganha é pouco, o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Ele vai prosperar na sua vida, Ele vai levantar a sua cabeça, Deus vai exaltar você, Deus vai fazer com que os seus parentes vejam o agir e o trabalho de Deus na sua vida. Deus vai fazer com que os seus amigos vejam o operar de Deus na sua vida, porque Deus não está brincando, Deus não está brincando de ser Deus na sua vida. Ele é e sempre será o seu socorro bem presente, ok? Então, outras pessoas aqui se apoiam numa tradução absolutamente improvável do texto hebraico para defender que, na verdade, o que aconteceu foi uma diminuição do brilho do Sol num tipo de eclipse. Isso aqui está descartado, são teorias que o homem tenta colocar para confundir o povo de Deus. Por fim, ainda, aqueles que defendem que o texto bíblico diz que de fato aconteceu, em outras palavras, o dia foi esticado, ou seja, foi prolongado, porque algo extraordinário aconteceu. E segundo o texto bíblico, o que aconteceu foi que o Sol e a Lua pararam até que Israel vencesse aquela batalha, ok? Nós sabemos que a Terra gira a uma grande velocidade e o Senhor permitiu que ela fosse travada. Deus entendeu o que Josué queria e Deus parou de fato a Terra, certo? O movimento de translação ou de rotação. Deus fez o que tinha que ser feito, assim como Deus vai fazer o que tem de ser feito na sua vida também, porque Deus ama a sua alma, Deus ama a sua família e Deus tem um plano e um projeto de perfeição, de vitória, de transformação na sua vida. Mas será que a Bíblia errou ao dizer que o Sol parou? Atualmente temos um conhecimento apurado sobre os movimentos de corpos celestes e entendemos o que acontece, Mas sabemos, por exemplo, sobre o movimento da Terra em torno do seu eixo e em torno do Sol, que é rotação e translação. Mas naqueles tempos bíblicos, há quase 3.000 anos atrás, obviamente que os homens não tinham esse conhecimento. Isso incluía também os escritores bíblicos. Por isso que Deus ele age não de acordo com aquilo que nós falamos, mas de acordo com aquilo que está dentro do nosso coração e na nossa mente. Deus sabe até onde vai o nosso conhecimento e Deus conhece o íntimo do nosso coração, o quanto nós desejamos algo para não errar na presença de Deus, o quanto nós desejamos algo para vencer o pecado, para vencer o dia mau. E como Josué queria mais tempo naquele dia para vencer aquela batalha, era o suficiente para Deus entender o teor da sua petição, ok? Então, o fato de o texto bíblico dizer que o Sol parou não representa qualquer erro de interpretação científica por parte da Bíblia. Não, jamais. Aqui nós temos de lembrar que a Bíblia usa a linguagem do observador, daquele momento. O referencial geográfico de quem escreveu o texto bíblico era o quê?
a terra. Que isso faz sentido para você? E realmente o ponto de vista do observador que está na terra é que o sol se move, ainda que hoje falamos que o sol nasce e se põe. E nós sabemos que não é o sol que nasce e se põe, mas a terra que gira em torno do sol, em torno do seu próprio eixo. Mas é normal nós dizermos, né, que o sol nasce tal hora e o sol se põe tal hora. Ok? Então foi isso que aconteceu naquele tempo. A Bíblia jamais errou ou jamais erra, e Deus jamais errou ou jamais errará. A palavra de Deus é bem clara ao dizer que em Deus não há dúvidas e nem sombra de variação. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que tudo pode. Então, ao falar que o sol parou, a Bíblia revela um milagre ainda maior. Veja só, como foi explicado do ponto de vista de quem observou o fenômeno da Terra, o texto bíblico traz a descrição exata do que aconteceu. Ou seja, Josué orou e o que foi visto da terra foi que o sol e a lua pararam. Ponto. Isso é fato. Mas se o referencial geográfico de quem escreveu o texto bíblico fosse fora da terra, então ele teria observado algo diferente. Provavelmente ele teria presenciado uma alteração não apenas no movimento de rotação da Terra, mas no movimento de todo o sistema solar, certo? O Senhor fez todo um movimento interplanetário, intergaláctico, podemos assim dizer, para atender a oração de um homem na Terra, para atender o clamor de um povo, tá? Então, se fôssemos ainda mais longe, e o referencial geográfico de quem escreveu o texto bíblico dizendo que o sol parou fosse fora do sistema solar, essa pessoa teria visto uma alteração de movimento de todo o sistema ao redor do centro da Via Láctea. Foi o que eu disse agora mesmo, ou seja, na nossa galáxia, por sua vez, também se movimentando e parando. Isso significa o quê? Que o que aconteceu no dia em que Josué orou e o sol parou, não foi simplesmente uma interrupção do movimento da Terra. Não é só a Terra girando em torno do seu eixo. O que aconteceu foi que Deus fez o universo inteiro parar. É esse o agir de Deus na vida daquele que crê no Senhor. É esse o agir de Deus na vida daquele que teme a Deus, que tem um coração puro e sincero. Deus para o que tiver de parar e Deus movimenta o que tiver de movimentar. Aquilo que está parado na sua vida vai começar a movimentar. E aquilo que está agindo contrário, a oração contrária, o trabalho contrário, uma movimentação espiritual negativa, o Senhor para na sua vida, porque Ele é Deus de ação, Deus de atitude, Deus de realização, e Deus vai realizar na sua vida, porque Deus ama a sua alma, Deus ama o seu ser. A palavra de Deus manifesta na sua vida, ela terá o seu total cumprimento. Ainda que você ache que os projetos, os sonhos, os planos de Deus caíram por terra, Deus manda te falar: eu sou o seu socorro bem presente, eu sou o Deus da sua vida, o Deus da sua salvação. A Terra gira em torno do seu eixo numa velocidade acima de 1.600 km por hora. Além disso, a Terra se movimenta em torno do Sol numa velocidade de aproximadamente 108.000 km por hora. O centro da nossa galáxia a quase 900.000 km por hora. E a nossa galáxia se movimenta pelo espaço numa velocidade de mais de 2 milhões de quilômetros por hora. Santo Deus, aleluia! Quando a gente vê tudo isso, irmãos, eu fico até emocionado. Eu fico emocionado de ver toda essa manifestação gloriosa de Deus num único agir, numa única oração, o Senhor travando aqui, o Senhor parando ali, e o Senhor vai travar o projeto maligno na sua vida, o Senhor vai travar a intento do mal na sua vida.
Tem pessoas querendo a sua queda, tem pessoas querendo a sua derrota, tem pessoas querendo o seu mal e esperando o seu tropeço para dizer: tá vendo, eu falei. O Senhor vai agir, vai travar tudo. O Senhor vai te dar a vitória, vai entregar na sua mão aquilo que é seu por direito, porque Deus não erra, Deus não falha e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus prometeu, Deus vai cumprir na sua vida. Qualquer paralisação do sistema causaria não apenas a extinção em massa de tudo que há na Terra, mas um colapso universal, isso mesmo, um colapso universal. Então, enfim, o texto bíblico aqui descreve algo impossível de acontecer, mas que aconteceu. E é por isso que o texto fala que esse acontecimento foi obra de Deus, foi um milagre do céu, porque ninguém poderia fazer isso além do nosso Deus. Josué orou e o sol parou, porque Deus atendeu a oração de Josué, e Deus vai orar, Deus vai atender a sua oração. Então, irmão, não pense que a sua oração é pequena, não pense que a sua oração é fraca, não pense que a sua oração não tem poder, porque ela é feita em nome de Jesus. Coloque Jesus à frente de tudo e ore, dobre o seu joelho no seu quarto, na cabeceira da sua cama. Quando você estiver dirigindo o seu carro pela rodovia, ore. Quando você estiver andando pelas ruas da cidade, ore. Quando você estiver trabalhando, ore. Clame, vigie, ore. Entregue a sua vida a Deus, entregue todo o seu ser a Deus e Ele tudo fará na sua vida, ok? Então vamos lá. A questão não é se o sol parou. A questão aqui é: Deus existe? Deus existe? Glória ao nome santo do Senhor. Algumas pessoas dizem que Deus jamais iria paralisar o universo, mas apenas encontrou uma forma de controlar a refração da luz na Terra sem modificar os movimentos dos corpos celestes. Balela, balela. Seja como for, se cremos que Deus existe e é o Criador de todas as coisas, então também faz sentido crermos que Ele sabe como manipular, como trabalhar a obra que Ele mesmo criou e suspender as leis que Ele mesmo estabeleceu, sejam leis quânticas, sejam leis físicas e assim por diante. A Bíblia diz que não há coisa alguma que seja difícil para Deus. Basta nós lermos em Jeremias capítulo 32, do verso 17 e o 27. E também diz que o dia e a noite pertencem a Ele. Está escrito em Salmo 74, verso 16. Então as pessoas que duvidam do texto bíblico que diz que Josué orou e o sol parou, necessariamente também duvidam da existência de Deus. Mas se Deus existe, e você acredita nisso, e eu também creio que Deus existe, então absolutamente todos os milagres registrados na Bíblia são possíveis por Ele, porque tudo partiu dele. Isso faz sentido para você? Estou imensamente feliz de estar aqui falando sobre esse milagre de Josué, que está no livro de Josué, com você, tentando passar uma mensagem para você, para que a sua fé seja restaurada, restabelecida, e que você possa compreender, entender tudo que Deus quer ainda fazer na sua vida, e que os intentos malignos sejam tirados do seu caminho, para que você venha glorificar o santo nome do nosso Deus. Sou Delcione Bento, me siga nas redes sociais, mande esse vídeo para outras pessoas, para que elas também possam ter acesso a esse conhecimento, a esse estudo bíblico, e que muitas outras pessoas sejam alcançadas, atingidas pelo poder da palavra de Deus. A paz de Deus, até mais e boa sorte.